Silicon Valley Bank tentou fazer, foi a primeira situação ali que abriu um alerta. Tanto é que depois disso o banco desabou 60% no preço de mercado. Foi erro de gestão, vocês entraram muito arriscados numa operação. Não foi uma besteira. É realmente uma falha que existe, que hoje, se todo mundo resolver ir no Banco do Brasil e resgatar todo o dinheiro que tem ali, o banco ele quebra. Se imprimiu dinheiro para resolver o problema. Não se produziu mais, não se criou mais produtos. Qual que é a primeira situação esperada? Inflação. E a inflação é uma situação terrível, gente. Acho que é muito importante entender esse ponto. Porque a inflação, ela ataca sempre o mais pobre. Porque o cara que é mais rico, ele vai no mercado, ele estava acostumado a comprar R$800 das coisas que ele consome no dia a dia. E ele vai lá, reclama do preço, paga R$1.000, 1.200 e volta com o iogurte que ele gosta, com o queijinho, com as frutas que ele está acostumado a comer de manhã. Com aveia, com granola, tá tudo ali, certinho. Carne, talvez ele troque ali, não vai comer carne vermelha tantas vezes na semana, vai comer um pouquinho menos, mas talvez até continue comendo igual e gaste mais. O pobre que já estava com dificuldade para comprar o frango, ele tenta ir para o ovo. E o ovo mesmo assim está caro, ele corta a carne, não consegue comprar leite. Então sempre que vocês olharem para gastos públicos que estão acima de uma meta ou que estão maiores do que deveriam, entendam que o governo vai ter que criar dinheiro. E quando ele cria dinheiro, ele provoca inflação. E a inflação vai te dar uma rasteira por um outro caminho. Lá na frente, ele pega lá na frente. Porque uma vez eu já ouvi falar que assim, o cenário da inflação ele funciona mais ou menos assim. Você tem ali uma quantidade de dinheiro circulando de acordo com a produção das pessoas. Se você emite dinheiro, naturalmente aquele dinheiro ele vai perder o seu valor na proporção que você imprimiu mais, porque ele está sempre atrelado a uma produção. É como se fosse assim, por exemplo, o cara que ganhou, ele tem R$100 na conta, aí ele ganhou R$200, sei lá, ficou com mais 100, dobrou. O dinheiro que você tinha na conta dobrou, vamos botar 1.000, foi para 2.000, de um dia para a noite. A pessoa que não precisou trabalhar mais para ter aqueles 2.000, ela vai criar uma falsa demanda, porque ela vai lá e vai comprar o dobro de carne, porque agora ela tem 2.000. Ela ganhou esses 2.000, esse 1.000 a mais. E aí, com essa demanda artificial, para as pessoas entenderem um pouco esse fluxo da inflação. O cara tinha 1.000, ele só ia comprar 1 quilo de carne naquela semana. Ganhou 2.000? Pô, vou esticar, vou comprar 2, vou comprar 3 quilos. Aí, nisso, ele vai criar uma demanda no mercado, que vai criar uma demanda artificial no campo, que vai naturalmente forçar uma inflação, que estão pedindo mais carne, então eu vou subir um pouco o preço para equalizar. Ou seja, naturalmente, uma pessoa que ganha mais ou que está com dinheiro artificial dobrado na sua conta, ele tem uma tendência a consumir mais, vai criar uma falsa demanda, porque na verdade ele vai ter só aquele mês, porque no mês seguinte ele não tem mais aquele dinheiro, e essa falsa demanda vai forçar uma inflação natural dos bens de consumo. Seria mais ou menos assim, essa mão invisível atuando? Exatamente. É dessa forma que vai atuando. E a gente tem que ver que não adianta você solucionar imprimindo mais dinheiro, aumentando os gastos. Você tem que dar espaço e dar condições para que se produza mais carne, como no seu exemplo. É assim que a gente consegue resolver o problema, né? Ampliando a quantidade de produtos disponíveis. Porque não está errado o cara comprar o dobro da carne. Todo mundo quer consumir mais carne, fazer um churrasco com a família. Exatamente. É bacana pra caramba. Entende? Só que se você cria dinheiro, isso só funciona no primeiro mês, porque o preço ele se ajusta muito rápido quando todo mundo começa a comprar. E hoje, inclusive, esse ajuste existe com outros países, porque a gente negocia com outros países no mundo globalizado. Então a inflação alta ela é terrível, principalmente ela atua para o cara mais rico, só que o cara mais pobre, ele já não tem muito dinheiro, ele para de conseguir se alimentar de forma adequada. Então sempre que o governo falar que vai gastar o teu dinheiro, isso serve para governo na França, nos Estados Unidos, no Brasil, na Argentina, qualquer gasto, você tem que entender que se isso não está dentro da arrecadação desse governo, ele vai criar dinheiro e ele vai provocar inflação. Se ele aumenta imposto, ele também gera problema, porque às vezes o pessoal vai produzir em outros lugares. Então é muito difícil para os governantes conseguir ajustar esses gastos. Na pandemia, não tinha muito jeito. Tinha que romper teto de gastos. Ou vamos deixar a população numa situação complicada ali. Se rompeu, se imprimiu muito dinheiro e se provocou uma inflação no mundo todo. E no Brasil, a gente sente, a gente reclama, mas é um bicho conhecido a inflação pra gente. Então a gente já está acostumado. Você viu as coisas aumentarem de preço. Você lembra do Kinder Ovo a R$1.
Isso faz tempo, hein? Talvez não lembre do Kinder Ovo Kinder Ovo R$1, meu amigo, bota nos 90 aí. 94, 94, ali em julho de 94 era R$1, no dia talvez seguinte você não tenha 2. visto Kinder Ovo R$1, né? Mas isso aí é um bicho ali de mosca branca. Uma lata de Coca R$2 você já viu em algum lugar. E já foi também, viu? Então já tá mais acostumado. Nos Estados Unidos, eles estão passando por a maior inflação nos últimos 40 anos. Então o cara que tem 20 anos, ele viu a Coca-Cola custando $1 a vida inteira dele. Ele sempre viu tudo custando o mesmo preço. Aí passa a pandemia, ele vê a Coca-Cola custando R$1,50, R$1,20. Ele fala assim, não, isso está errado. Estão me passando para trás. Culpa é do Biden. Fizeram besteira. O que está acontecendo? O cara que tinha seus 60 anos, ele já viu uma inflação tão grande quanto aquela. Mas ele não lembra, porque foi há 40 anos atrás, ele tinha 20 e poucos anos. É verdade. A memória da gente não funciona dessa forma, né? Se tiver 50 anos e está assistindo aqui agora, você não lembra do que aconteceu quando você tinha 10 anos de idade com tanta clareza. Entende? Então isso é muito assustador para os americanos. E a gente no mundo está com uma tendência de resolver os problemas sempre no caminho mais fácil. Mais fácil, mais rápido, que dá mais voto. Exatamente. Mais fácil, mais rápido, que dá mais voto e que a gente prolonga esse problema. Sabe aquela situação de varrer a sujeira para debaixo do tapete? Vai jogando. E daqui a pouco aquele negócio, paliativos que a gente vai fazendo em vez de resolver realmente o problema pela causa, encontrar a raiz daquele problema, a gente está sempre no não. Vamos, já deu o problemão, vamos imprimir dinheiro pelo menos para apagar um incêndio. Né? Pra vocês imaginarem o que está acontecendo no mundo hoje. É mais ou menos como se a gente tivesse um incêndio para apagar. Imagina a pandemia como sendo um incêndio. E a gente tem um monte desse tamanho aqui de areia. A gente vai, não tem água, a gente vai jogar areia nesse incêndio para tentar pelo menos conter ali o oxigênio e conseguir apagar. Mas a gente sabe que dentro desse monte de areia tem uma bomba. Você não sabe qual que é a profundidade que está nisso. Cada vez que você enfia pá, aquele troço pode explodir. Só que você precisa apagar um incêndio aqui, você não vai deixar queimar. Então você vai jogando aquela terra, jogando aquela terra, jogando aquela terra. Pra vocês entenderem um pouco do contexto do banco e por que isso vai virando um efeito bola de neve, dos bancos quebrando e qual que é o risco hoje de você não alcançar a tua liberdade financeira se você não tiver umas estratégias que você deve seguir, a direção que você deve olhar. Nesse tipo de situação, como é que você resolve a inflação? Uma vez que a gente já descobriu que ela é muito perigosa. Ela destrói qualquer economia. Só a gente vê a situação dos argentinos, por exemplo. Você resolve com política monetária. E aí existe um instrumento chamado a taxa básica de juros. Todo país tem uma taxa básica de juros. Quem decide isso não é o governo. É o Banco Central, que é independente. Então se cria um Banco Central. Inclusive a gente passou lá na frente. Agora há pouco, aqui nós estamos pertinho do Banco Central. E esse Banco Central tem uma principal responsabilidade. O que ele tem que fazer? Ele tem que controlar a inflação. Ele tem uma meta de inflação. Então, olha que legal, você trabalhar com uma única meta. Mas é uma meta extremamente difícil. Você tem que controlar a inflação e a gente vai te dar autonomia para você trabalhar com algumas ferramentas. A principal ferramenta delas é a taxa de juros, que aqui no Brasil você conhece como Selic. Então essa é a Selic que você conhece. E essa taxa de juros ela seria o quê? Para a pessoa entender num contexto e como afeta a vida dela. Ela é o custo do dinheiro. Então a taxa Selic ela é o que mostra quanto que você vai ter que pagar se você for pegar dinheiro emprestado, quanto que o seu dinheiro rende com risco praticamente zero e podendo resgatar ao mesmo momento, que esse seria o nosso título do Tesouro Selic. Então por que ele é o custo do dinheiro? Ele é um mínimo. Ele forma uma linha do mínimo que você deveria aceitar por um investimento. Completamente líquido, você pode resgatar isso a qualquer momento, e completamente conservador. Você empresta dinheiro para quem tem uma máquina de imprimir dinheiro. Se eles têm a máquina, por que eles estão pegando dinheiro emprestado? Para fazer esse mecanismo de política monetária funcionar. Então ele pega esse dinheiro justamente para conseguir fazer isso ser algo real e funcionar na prática. Então o Banco Central ele pode ajustar a nossa taxa Selic. Durante a pandemia, ele jogou a taxa Selic lá embaixo. Porque taxa Selic mais baixa ajuda a estimular a economia. Ajuda a fazer com que as empresas cresçam mais. As empresas conseguem pegar dinheiro mais barato. Investimentos em renda fixa passam a não valer muito a pena. Então, você não pode investir em renda fixa. Você consegue pegar dinheiro barato. O que você mais tem para fazer é produzir. Só que a inflação vai indo lá para cima. Você precisa enxugar esse dinheiro que está na economia. Começa a sobrar dinheiro por ali.
As pessoas veem que a renda fixa não rende nada. O que depois fizeram? A Selic estava em 2, jogaram a Selic para 13,75. Foram jogando. Isso acontece numa reunião a cada 45 dias de um comitê chamado Copom, que organiza isso cada 45 dias nas quartas-feiras. Vai decidindo. Nos Estados Unidos é exatamente a mesma coisa. Eles têm a taxa Selic, entre parênteses, deles também lá. E por que a taxa Selic alta é extremamente ruim nesse tipo de situação? Porque com uma taxa Selic alta, o empresário ele não quer mais trabalhar. O empresário, a empresa dele cresce em torno de 12%, 15% ao ano. Então, eu tinha alguns combinados com alguns empresários que eu atendo, no cara mandar 20 mil reais por mês, 50 mil reais por mês, pensando na aposentadoria dele. Ele começou a aparecer em alguns meses com 300 mil, aí no outro ele aparece com 500 mil. Aí na reunião eu puxo pra ele e falo assim, tá, cara, por quê? O que tá acontecendo? Ou as coisas estão dando muito certo, ou estão dando muito errado e você não tá fazendo o que era para ser feito na empresa. Ele falou assim, Rafa, isso uma de várias situações. Ali, porque o modus operandi foi muito parecido dos empresários nesse último ano. A gente não sabe o que vai acontecer após as eleições. O que eu ganho com você hoje em rendas fixas é maior do que o que eu preciso, né, trabalhar todos os dias para conseguir receber. Então eu levanto todo dia, trabalho durante a semana, trabalho no final de semana, enfrento problema com cliente, enfrento problema com funcionário para ganhar 12%, 13% ao ano, que é o que cresce a minha empresa. Com você deixando o dinheiro parado, eu tenho 13,75%. Por que eu vou expandir meu negócio? A vontade é fechar a empresa e colocar tudo em renda fixa. E deixar Só lá. que a gente está falando de empresas de 15 anos, 20 anos e numa situação específica, que não é sempre que vai ser assim. Mas é muito desgostoso para empresários a Selic alta. Porque o cara que não faz nada, só empresta dinheiro e deixa dinheiro parado, ganha muito mais do que o empresário. Que tá ralando ali para conseguir sobrar alguma coisa no final do mês. Né? Exatamente. Então o que o empresário faz? Tudo que gera de dinheiro, em vez de expandir o negócio, ele manda pro Rafa colocar em renda fixa. Então todo mês ele vai mandando ali. E vai ganhando mais naquele tipo de situação. O que acontece é que vários empregos deixam de ser gerados. Então olha como é um remédio bem amargo. Não é só os empregos, né? A pessoa também, o pequeno empresário que recorre... Vou botar o pequeno como exemplo, pode ser qualquer nível. Mas o pequeno empresário que recorre ao empréstimo, ele vai ficar receoso também. Caraca, eu vou pedir vai sair caro isso aqui. E aí o cara não tem dinheiro. Assim, quem pode investir em expansão não expande, porque é melhor emprestar a um juro alto. Exatamente. E quem está precisando não pega o dinheiro, porque o preço do dinheiro está alto. Exatamente. Já pegou a jogada. O cara que não quer dinheiro que poderia expandir... não vai pegar, porque está muito caro esse dinheiro. Por isso que eu digo que é o custo do dinheiro, a Selic. O dinheiro está muito caro nesse momento. E o cara que tem dinheiro, o dinheiro dele vale muito. Ele não vai colocar na empresa dele. Se ele pode ganhar mais deitado na rede, né, em Porto de Galinhas, em Maragogi, de frente para o mar. Com o dinheiro parado ali. Ou com o dinheiro travado por 1 ano, 2 anos, 5 anos. Ele vai ganhar um pouco mais ainda. Então é extremamente frustrante. E por isso que a taxa Selic alta, ela é um problema gigantesco. Só que é a única forma de você controlar a inflação. A Turquia, por exemplo, tentou deixar a Selic baixa por mais tempo. E o que deu? Um problema desgraçado. Assim. Ninguém mais segura a inflação naquele país. Eu acho que vira aquela inflação inercial, né, que a gente tinha nos anos 80. Exatamente. Porque se você não segura enquanto ela está aqui, assim, ela continua subindo, você mesmo tentando puxar ela depois, nada mais segura. Ela acelera de um jeito que você pode jogar a Selic para onde for, aquilo ali já pegou velocidade. Você usou uma vez a metáfora da quimioterapia. Exatamente. Seria como se fosse para um remédio pesado, amargo, mas que... Exatamente. É um tratamento de quimioterapia. Assim, a inflação ela é o câncer de qualquer economia, de qualquer sociedade. Por quê? Porque ele ataca todo mundo, mas ele afeta principalmente os mais pobres. Esse é o verdadeiro e o pior imposto que existe. É a inflação. Só existe um tratamento, que é um tratamento extremamente eficiente, se você fizer da forma correta, mas que desgasta a sociedade de diversas formas possíveis, que é justamente você jogar a Selic lá para cima. Então, durante um certo momento na pandemia, a nossa Selic foi 2%, só que depois o Banco Central fez um trabalho sensacional de conseguir vir corrigindo isso e segurar a inflação. Foi excelente, a gente ajustou muito bem. Estava em quanto a nossa antes? Taxa de Chegou juros. ao piso de quanto? Chegou a 2 e agora atingiu o máximo de 13,75.
Subiu pra caramba. Não é o maior que nós já tivemos. Se eu não me lembro, nos anos 90 a gente já teve ali de uns 2 dígitos, de 20 e tantos por cento, ou 30%. A última que eu me recordo foi ali de 16%. 16%, já teve maior, né? Mas assim, mas tá muito maior do que 2%. Exatamente. Encareceu muito. Sabe uma coisa que pegou também? Talvez o pequeno empresário possa tá percebendo isso. O Pronamp. Tem gente que pegou Pronamp, que eu acho que era atrelado a Selic, e aí pegou Pronamp a 2, aí foi para 13. E aí a parcela do cara foi lá nas alturas. E tem acho que é 13 mais 3, mas 13 mais 4, assim, 13 mais 6. Tem mais ali que o pessoal esquece. Tanto é que os meus clientes, eles vieram conversar comigo se valia a pena pegar. Sim, falei assim, cara, não pega isso não. É um dinheiro que parece barato, mas que a gente vai se lascar depois. O problema é esse mais. Você não consegue achar título de Selic mais 5, Selic mais 6. Você acha um ativo relativamente ok no nível de risco, Selic mais 4, Selic mais 4,5. Então, nessa situação, remédio amargo. Inflação, né, precisa ter uma Selic alta. Selic alta vai atrapalhando todos os empresários. Atrapalhando. O que aconteceu nos Estados Unidos? Os Estados Unidos passou por uma situação ali muito complicada. Porque quando esses juros começou a ficar alto, ele começou a dar problema para os bancos em questão de quebra. Explicar para você de uma forma bem simples. Os juros dos Estados Unidos, ele era em torno de 0%, de 0 a 0,25%. Ele anda nessas faixas. Cara. Eu vou te falar, eu fui para os Estados Unidos a primeira vez em 96, final de 96. Aí a primeira vez que eu fui, a gente foi com a família, tipo uma excursão de CVC. Aí a gente andava no ônibus lá para conhecer umas casas conhecidas em Miami, os negócios bem anos 90 brasileiro em Miami. E aí o cara, ele conversando lá no ônibus, eu tinha um guiazinho no microfone, né? Falou, hoje em dia você pode financiar uma casa dessa daí a praticamente menos de 1% ao ano. E blá, blá, blá. Porque, tipo assim, o dinheiro sempre foi barato nos Estados Unidos, historicamente barato nos Estados Unidos. Você financiava a casa para perder de vista, com jurinho baixo e vai embora. Isso é inflação baixa. Inflação baixíssima, os juros lá era de 0 a 0,25. O que os bancos fizeram? Né, o banco, você coloca um dinheiro ali e ele investe em títulos do Tesouro. Para ganhar um pouco mais, ele coloca prazo nesses títulos. Nesse tipo de situação, né, o título ali de 0 a 0,25. Se ele não colocar prazo, é 0. Se ele colocar prazo, é 0,25. O que acontece é que esses juros foi para 4,5. E quem agora vai comprar um título de 0,25, sendo que ele pode comprar um título de 4,5 no mercado? É melhor, 4,5 é bem melhor. É bem melhor. Você vai ter que vender esse título com desconto para transformar ele num 4,5. E esse desconto é uma paulada num prejuízo. Então, se todo mundo resgata ao mesmo tempo, ele tem que vender esses títulos no prejuízo. Isso chama deságio. Quando é no prejuízo, isso inclusive pode gerar lucro, se for a situação ao contrário, que chama ágio. E essa é a marcação a mercado que a gente está conversando. Então, nesse tipo de situação, não tem muito que pudesse ser feito. Todo mundo resgatou, eles precisam vender aquilo de última hora. É um título que, se você espera até o final, você não vende com prejuízo. Você vai receber exatamente o 0,25 que foi combinado. Mas se você antecipa esse processo, você vende ele com prejuízo. Entendi. Então o banco não conseguiu honrar com as dívidas que tinha. Governo, ele entrou salvando. Então o Fed, junto com o Tesouro, né, americano, foi lá, se organizaram e falaram, olha, segunda-feira todo mundo que precisar pode ir lá e sacar o dinheiro. Porque já estava tendo uma corrida no final de semana passado para o pessoal sacar dinheiro de outros bancos menores. Olha então, o tamanho do problema. Que começou o negócio. Exatamente. Se todo mundo for sacar o dinheiro de todos os bancos menores, você quebra todos os bancos menores também. Inclusive, eles foram muito ágeis de falar assim, na segunda-feira vocês podem sacar o dinheiro que a gente vai transferir esse dinheiro. A gente vai criar esse dinheiro. Só que a inflação vem mais pesada e os juros continua alto. O governo americano, ele se prontificou a cuidar disso. Não, tá tudo de boa, vamos bancar. Mas eu li um comentário recentemente que, obviamente, isso tem um preço. Porque, por exemplo, parece que o Biden tinha falado, a equipe do Biden, que esse suporte, esse aporte que ia dar para esses bancos que estão quebrando, iam gerar duas consequências. Primeiro, eles estão dizendo que não vai sair do dinheiro do contribuinte. Eu acho difícil. Isso não existe. Assim como falaram que não ia ter inflação. Não ia ter inflação. Eles falaram isso muito durante a pandemia. E o segundo é o seguinte, o banco que quebrou, que não aguentou o rojão,
teve problema e teve que ser socorrido pelo governo. E o outro banco que não quebrou, mas está em vias. Às vezes ele fala assim, pô, mas então eu vou deixar quebrar também para eu ter o suporte, entendeu? Exatamente. E gera um terror financeiro ali, né? É mais ou menos assim. Você tem... né, vamos pegar mais 3 irmãos. E você é um cara que trabalha, que faz as coisas direitinho, que paga as tuas contas, que se organiza. Vamos supor que você vem numa família muito bem de vida. Aí você tem um irmão que só faz besteira, né, fez um monte de negócio errado, e aí ficou completamente sem dinheiro, com dívida, e foi conversar com teus pais. Aí teus pais foram lá e resolveram o problema dele, né? Pô, toma um carro novo pra você resolver tua vida, a gente te dá um dinheiro aqui de uns 10 mil reais durante uns 2 anos pra você se reerguer. Qual que é a mensagem que isso passa pra você? Tipo, putz, eu que tô fazendo tudo certo aqui, tô rebolando, trabalho de noite, durante a semana, final de semana. Se eu fizesse tudo errado, minha vida também daria certo porque alguém vem resgatar. Então você para de ter responsabilidade. Isso é uma mensagem errada que você passa. Porque você desestimula quem tá fazendo o correto e quem já tá fazendo meio errado fala assim, viu como não dá nada? Se a gente quebrar, o governo resolve. Mas você acha que o governo americano, para esses banquinhos que estão quebrando, é o que começou a quebrar, dizem que vão quebrar outros, mas vamos lá. Ele não poderia emitir do tipo assim, olha, por exemplo, compra de ações. Tipo assim, ó, o banco americano, governo dos Estados Unidos, eu vou te dar 2 bilhões de dólares para você continuar as operações, não quebrar. Mas esses 2 bilhões ficam em papel. Do tipo assim, agora eu sou dono de X% desse banco. É mais ou menos isso que acontece. Porque tem que ter um atrelado, né? Como é que é esse negócio? Isso, exatamente. O banco ele é praticamente diluído ali, nesse tipo de situação. Então, inclusive, acho que já foi até repassado ali para um outro banco que vai tomar conta. Só que no final não sobra nada do banco. O que sobra, inclusive, é uma dívida. Então, como é que uma dívida vai valer alguma coisa? É que nem quando as pessoas compram ações da Oi, por exemplo. Então é mais, sabe? É aquela que tá falando, tem umas ações que já estão valendo R$1, 50 centavos, fica brincadeira, assim, de penny, né? Penny, nação. Exatamente. Aquela dívida é muito maior. Americanas é mais um exemplo. Você vender tudo ali, você ainda sai devendo 10 milhões. O que vale uma empresa como essa? Alguma coisa vale, porque o pessoal tá negociando ali, então estão confiantes que em algum momento isso vai ressurgir das cinzas. Então é muito difícil. Isso é repassado, é reorganizado. O banco, inclusive, como é que eles perceberam isso? O que gerou parte dessa corrida para o pessoal sacar dinheiro? Eles tentaram fazer mais uma emissão de ações. Então, o próprio banco tentou fazer isso. Emitir para se recapitalizar. Tá. A Americanas parece que tentou algo parecido, não foi? Não, eu estou mudando de assunto já. Isso. Mas assim, a Americanas ela tentou oferecer em ações para os credores, vender mais ações. Não foi um negócio assim que eles tentaram? Não sei se eles chegaram a cogitar, para te falar bem a verdade, não acompanhei esse ponto específico, mas acredito até que não, porque eles estavam tão queimados ali que talvez uma das piores coisas, não tinha nem muito clima para conseguir fazer isso, né? Entendi. O Silicon Valley Bank tentou fazer, foi a primeira situação ali que abriu um alerta. Tanto é que depois disso o banco desabou 60% no preço de mercado. Foi, não, porque quando começa a vender, o pessoal percebe, o pessoal já tá manjando. Qualquer outro banco americano que começa a vender ação, fala, ih, esse negócio aí, ó. Exato, eles foram sinceros, errada, assim, a gente tá precisando se recapitalizar, porque, e assim, e não é uma situação que dê para olhar e falar o seguinte, olha, vocês fizeram cagada, foi erro de gestão, vocês entraram muito arriscados numa operação. Não foi. Assim, não foi uma besteira. É realmente uma falha que existe, que hoje, se todo mundo resolver ir no Banco do Brasil e resgatar todo o dinheiro que tem ali, o banco ele quebra.